Uma noite, uma praia deserta e um encontro que mudaria tudo. Imagine uma noite quente de verão, onde o ar carregado de sal do mar parece sussurrar segredos antigos. A lua cheia ilumina a areia dourada, e o som das ondas quebrando na costa é o único testemunho de um encontro que promete ser inesquecível. Agora, feche os olhos e se deixe levar por esta história, onde o desejo, a emoção e o mistério se entrelaçam em uma trama que vai te deixar com um gosto de "quero mais". Era uma dessas noites em que o mundo parece parar, e tudo o que importa é o aqui e agora. Eu caminhava pela praia deserta, a areia ainda morna sob meus pés descalços, enquanto o vento brincava com meu vestido leve, quase como se quisesse me levar para longe. A lua cheia iluminava tudo com um brilho prateado, e o som das ondas quebrando na costa era como um convite para algo que eu não conseguia nomear. Foi então que o vi. Ele estava sentado em uma rocha à beira-mar, o corpo esculpido pela luz da lua. Seus ombros largos, o contorno definido dos músculos, e aqueles olhos que pareciam enxergar além do que eu podia mostrar. Ele me olhou, e foi como se o tempo parasse. Seu nome era Gabriel, e ele tinha uma presença que dominava o espaço ao redor, como se o próprio mar se curvasse aos seus pés. Nos aproximamos, e cada passo que eu dava em sua direção parecia aumentar a tensão no ar. Quando finalmente nos encontramos, ele estendeu a mão, e eu a tomei sem hesitar. Seu toque era quente, firme, e ao mesmo tempo suave, como se ele soubesse exatamente como me fazer sentir segura e desejada ao mesmo tempo. "Você veio até aqui sozinha?" Ele perguntou, a voz rouca, quase um sussurro que se misturava ao som das ondas. "Sim", respondi, sentindo um frio na espinha que nada tinha a ver com a brisa do mar. Ele sorriu, e foi como se o mundo inteiro desaparecesse ao nosso redor. Gabriel me puxou para mais perto, e eu senti o calor do seu corpo contra o meu. Seus lábios se encontraram com os meus em um beijo que era doce e intenso ao mesmo tempo, como se ele estivesse tentando me dizer algo que palavras não poderiam expressar. Naquele momento, tudo o que eu queria era mergulhar naquela sensação, naquela conexão que parecia tão natural, tão certa. As ondas continuavam a quebrar ao nosso redor, como testemunhas silenciosas daquela noite que prometia ser inesquecível. Mas havia algo mais, algo que eu não podia ignorar. Gabriel tinha um segredo, algo que ele carregava consigo e que, de alguma forma, eu sabia que mudaria tudo. Quando ele finalmente me contou, foi como se o chão sumisse debaixo dos meus pés. Mas, em vez de medo, senti uma onda de alívio, como se finalmente tivesse encontrado a peça que faltava no quebra-cabeça da minha vida. Gabriel me olhou nos olhos, e eu pude ver a vulnerabilidade por trás daquela fachada de força. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo que carregava há muito tempo. "Eu não sou apenas um viajante", ele começou, a voz suave, mas carregada de emoção. "Eu vim até aqui por você." Eu arquei uma sobrancelha, confusa, mas intrigada. O coração acelerou, e o ar ao nosso redor parecia ficar mais denso, como se o próprio universo estivesse prestando atenção. "Por mim?" perguntei, minha voz quase sumindo no som das ondas. Ele assentiu, os olhos brilhando com uma intensidade que me fez sentir exposta, como se ele pudesse ver todas as minhas dúvidas, medos e desejos. "Há anos eu tenho sonhos, sonhos com essa praia, com essa noite, com você." No começo, pensei que era apenas minha mente brincando comigo, mas os detalhes eram tão vividos, tão reais. Eu sabia que tinha que vir, tinha que te encontrar. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Era impossível, e ao mesmo tempo, fazia todo o sentido. Como explicar a conexão instantânea que senti por ele? Como explicar a sensação de que já o conhecia há uma eternidade? "E agora que me encontrou?" perguntei, minha voz sussurrando como se tivéssemos medo de quebrar o encanto. Ele sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo doce e perigoso, e me puxou para mais perto. Seus lábios estavam a centímetros dos meus, e eu podia sentir o calor do seu corpo, o cheiro do mar e algo mais, algo que era só dele. "Agora?"
Ele disse, a voz rouca e cheia de promessas, eu quero descobrir se a realidade é tão boa quanto os sonhos. E então ele me beijou, e foi como se o mundo inteiro desaparecesse. As ondas, a lua, a areia, tudo se dissolveu, e só existíamos nós dois. Seus lábios eram firmes, mas suaves, e cada movimento era como uma pergunta e uma resposta ao mesmo tempo. Eu me entreguei àquele momento, deixando que ele me levasse para um lugar onde o tempo não existia. Mas havia algo mais naquele beijo, algo que ia além do desejo. Era como se ele estivesse me mostrando quem ele era, quem nós éramos juntos. E eu senti, no fundo da minha alma, que aquilo era apenas o começo. Quando nos separamos, ele me olhou nos olhos, e eu pude ver a mesma certeza que eu sentia refletida no seu olhar. Eu não sei o que o futuro nos reserva, ele disse, a voz firme, mas carregada de emoção, mas sei que quero descobrir ao seu lado. Eu sorri, sentindo uma felicidade que eu nem sabia que era possível. E, naquele momento, sob a luz da lua e ao som das ondas, eu soube que aquela noite era apenas o primeiro capítulo de uma história que prometia ser incrível. Gabriel me levou pela mão, e caminhamos pela praia, nossos pés deixando marcas na areia que as ondas logo apagariam. Ele me contou sobre sua vida, sobre os lugares que havia visitado e as coisas que havia visto, mas sempre com um olhar que dizia que nada disso importava tanto quanto estar ali, comigo. Você acredita em destino? Ele perguntou, parando de repente e me olhando nos olhos. Eu não sei, respondi, sentindo o coração acelerar novamente. Mas acho que acredito em conexões. Em pessoas que entram na nossa vida e mudam tudo. Ele sorriu, e foi como se o sol tivesse nascido no meio da noite. Então você sente isso também? Ele perguntou, a voz cheia de esperança. Sinto, admiti, sem hesitar. Desde o momento em que te vi. Ele me puxou para mais perto, e seus lábios encontraram os meus novamente, mas desta vez foi diferente. Foi um beijo que prometia mais do que apenas uma noite, que falava de futuros possíveis e de caminhos que ainda íamos trilhar juntos. Quando nos afastamos, ele pegou minha mão e a levou ao seu coração. Eu pude sentir os batimentos, fortes e rápidos, como se ecoassem os meus. Eu não quero mais sonhar com você, ele disse, a voz firme e cheia de determinação. Eu quero viver com você. E naquele momento, eu soube que ele não estava falando apenas de mais uma noite, ou de mais um verão. Ele estava falando de uma vida inteira, de todas as noites e todos os verões que ainda estavam por vir. Eu também, respondi, sentindo uma paz que eu nunca havia experimentado antes. E assim, sob a luz da lua e ao som das ondas, nós começamos a escrever a nossa história, uma história que prometia ser cheia de paixão, mistério e, acima de tudo, amor. Gostou dessa história? Comenta aqui embaixo e compartilhe com mais pessoas. Não esqueça de deixar o like e ativar o sininho de notificação para não perder as novidades por aqui. Até a próxima!